Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e hoje aqui muito honrado aqui, uma conquista ter Dr. Sim na casa. Muito obrigado, Ivan. Rodrigo, Muito obrigado. prazer estar aqui. Legal. A gente vai falar só um pouco da história dos caras, né? Porque a história é grande e muito legal. Bora lá! Só dando um toque, não deixe de se inscrever, dá um like aí, tem um apoia-se, descrição do vídeo tem o link lá. Você já pensou, você vem aqui assistir o Dr. Sim ao vivo? Vale a pena, hein? Ivan, vamos lá. Back Home Again é o novo CD, certo? Isso. De volta ao lar. Por que de volta ao lar? O que você quer dizer com isso aí? Back Home Again tem uma história bacana. O nome foi extraído da música Lost in Space, que foi o nosso primeiro single, logo depois que a gente decidiu voltar mesmo, quando a gente convidou o Thiago e ele topou ser da banda. O primeiro movimento que a gente fez foi ir pro estúdio, compor uma música. A gente compôs o Back Home Again, o Lost in Space, que na letra fala Back Home Again, fala essa frase, porque na realidade é uma metáfora, a gente utilizou aquela música para sentimentos e o André compôs uma coisa que depois ele mesmo sentiu dentro dele que era uma espécie de um grito essa letra, quase de socorro, vamos dizer assim, que a gente estava se sentindo à deriva mesmo naquele período pós-Buzik, assim, o Buzik já tinha, sei lá, 1 ano e meio, a gente já estava tocando há um tempo, mas a gente estava órfão demais da banda da nossa vida, dos sons que a gente criou durante mais da metade da nossa vida, que era o Dr. Sim. Então, essa letra inspirou o nome. E, na realidade, o nome Back Home Again, o meu irmão tinha sugerido, e eu não prestei muita atenção quando ele falou, achei legal, mas tinha umas outras ideias de nome para o álbum. E teve um dia que o Rafael Bittencourt, do Angra, me ligou e sugeriu, cara, eu ouvi Lost in Space, que vocês podiam botar, quando lançar o disco, botar o nome de Back Home Again. Pô, que legal. Aí não deu outra. Quando eu vi que o André tinha falado, o Rafael sintonizou na mesma ideia. É uma coisa super forte, entendeu? Porque a gente tá de volta para casa, a gente tá de volta para o nosso lar, não só musical, mas acho de vida mesmo. E o Dr. Sim, desde que a gente fundou... Quando vocês começaram? 91, assim, a gente estava tocando com o Supla e a gente tomou a decisão de ir morar nos Estados Unidos. Eu, o André e o Edu, na época, a gente foi para os Estados Unidos e 92, assim, a gente já estava tocando nos Estados Unidos e gravando em 92 para o disco sair em 93. Então, você vê aí 30 anos, né, praticamente. Sim. Aí levando a banda, de repente foi o que, 2015, vocês falaram, não, vamos parar, vamos acabar. Sim, a gente sentiu na época, um pouco antes do final, né, foi muito triste, a gente sentiu que tinha se perdido aquela coisa que a gente tinha, principalmente aquela relação mesmo natural que tinha, uma coisa de irmão, mas era tudo muito natural nos primeiros 15 anos de banda. Uma vontade, aquela descoberta, sim, nas próximas... E temos que respeitar também, porque o Eduzinho é um gênio musical, e talvez a cabeça dele, as concepções já não fossem as mesmas que as nossas, sabe? Mundo de música, como qualquer outro, mas principalmente na música, no mundo do rock and roll, tem muito telefone sem fio, sim. Tem muita coisa que acaba aumentando, e às vezes nem é aquilo, e aí vira um clima. A gente, graças a Deus, nunca chegou a brigar. Inclusive, a gente, quando decidiu, que a gente sentiu que teve uma época que ficou nublada a coisa, a gente na hora falou, acho que a melhor proposta é parar. Vocês têm uma história incrível, né, cara? Vocês são a maior banda de hard rock do Brasil, cantando em inglês. Quando a gente fala de hard rock no Brasil, é Dr. Sim. Mas uma coisa que eu tô curioso, cara, como é que vocês encontraram o Thiago? Porque eu tenho certeza que choveu o guitarrista. Vocês estão precisando de guitarra aí? Como é que tá aí? Vocês vão voltar? Vocês não vão voltar? No Dr. Sim, a gente só teve 2 caminhos, na realidade. O primeiro, quando a gente resolveu voltar, pós-Buzik, foi ligar pro Edu mesmo, para sentir se ele tava afim de encarar essa volta e tal. Aí ele foi super educado, a gente se gosta pra caramba. Só que ele falou abertamente, eu tô com outros projetos, eu topo fazer aí um show de comemoração. Sim. Não era a nossa cabeça, um show pra nós não. A gente tava afim de viver aquilo tudo de novo, criar de novo e voltar a respirar de novo. Sim. O Dr. Sim e voltar a respirar porque a gente tá no Dr. Sim, porque só quem tem uma coisa, quem construiu algo de tamanha grandeza, imagina e sente, vai poder sentir o que a gente sentiu longe do Dr. Sim. O Thiago, na realidade, ele entrou, o capítulo dele começa na banda Buzik.
quando a gente foi fazer um teste para um novo guitarrista da banda Buzik. Porque assim, quando acabou o Dr. Sim em 2015, vocês seguiram tocando, só que com esse projeto Banda Buzik. Sim, a gente não sabia o que a gente ia fazer, tanto que a gente ficou meses parado, assim. Foi muito duro. Essa parada do Dr. Sim foi um baque, um choque muito grande para nós. Então, muito parado, a gente compunha um monte de coisa, assim, tinha um monte de coisa que a gente fazia mesmo porque a gente não para, a gente estava produzindo bandas, a gente tocando com meu pai, voltamos a fazer uns shows de jazz com ele na época. Seu pai toca o quê? Toca trompete e canta. É gigante, assim, é a nossa primeira e maior inspiração. Ele fundou Traditional Jazz Band, já girou o mundo várias vezes tocando, toca até hoje aí, com 82 anos, o Andrezão tá legal, metendo bronca. Então, e nesse meio tempo, na banda Buzik, o Thiago entrou em cena, foi isso? Sim. A gente fez um teste e foi muito louco. A gente nunca tinha feito isso na vida. Vamos fazer uma proposta, ver quem que manda o som para ver quem que vai entrar na banda Buzik. Que é um trabalho que a gente considera demais, a gente ama esse disco. Inclusive tem um disco já gravado, que a gente pretende lançar esse ano com ele já. As guitarras do Thiago já no disco. Relançar o Buzik com ele na guitarra. Porque vocês fizeram diferente porque era em português. Em português. Então a gente voltou para aquela raiz nossa, platina, tafo. E foi engraçado isso que você estava falando, porque assim, eu me lembro de ter um dia era música, não lembro qual era exatamente, mas eu entrei no nosso estúdio, na época a gente estava situado lá no estúdio do Pompeu e do Eros, o Buzik ficava lá dentro, e eu me lembro de entrar no corredor e ouvir uma puta música legal, tal, cantada, e eu comecei a ouvir a voz do André, era em português, puta, aquilo foi um choque para mim. Fazia tempo que eu não ouvia o André soando como ele soava mais ou menos no platina, no tafo, assim. E era só o tempo vai dizer a música. Aí ele falou, cara, tô compondo aqui, mas em português, olha que louco que tá ficando. Eu falei, puta, aí deu uma arrepiada. Eu falei, puta, ótimo, cara, ótimo. Vamos mudar geral, fazer uma nova atmosfera. Sabe legal. Quando você sai de algo tão traumático, que era o final da banda, da sua vida? Difícil, né? Mas agora vamos lá. Aí entrou o teste, esse teste na época voltando ao teste, a gente recebeu mais de 200 vídeos, a maioria era YouTube mesmo, os caras mandavam um link. E a gente ficou apavorado da quantidade de gênio que tinha. Foi uma das coisas mais difíceis do mundo fazer uma lista do que seriam os finalistas. Gênio e fãs do Dr. Sim, né? Você sentia influência? Quase 90% dos caras que estavam ali conheciam muito bem o nosso trabalho e queriam mesmo, de coração, tocar com a gente. Até mesmo durante o teste final, que eram 23 ou 24 pessoas, vários dos caras assim, nos emocionavam, porque eles choravam às vezes quando iam falar com a gente. Depois do teste, abraçavam, choravam, porque a gente batia um papão com cada um também, né? Que a gente queria saber quem é que ia estar com a gente nessa nova empreitada do Buzik na época. E tinha que bater a conexão, tinha que ser uma coisa muito bacana. E o Thiago foi um cara que é um dos que eu tinha visto um vídeo, acho que dele com Cerimônia. Foi Cerimônia que você mandou? Cara com um chapéuzinho maluco, uma guitarra branca e destruindo na guitarra. Era um dos favoritos e ele entrou nos finais, né? Porque, cara, de guitarrista vocês entendem, né? Vocês tocaram com o Vander Tafo, com o Eduardo Danui, são considerados os maiores guitarristas de rock do Brasil, né? O que você acha, assim, fazendo um retrospecto, o que você acha que Thiago, o Vander Tafo e o Eduardo Danui, o que você levantaria de pontos positivos, assim, de cada um? É uma coisa interessante isso, porque o Thiago, na minha opinião, no teste aconteceu um lance muito louco. Eu não sabia que ele era do Acre. Eu até me lembro de como eram tanto vídeo, a gente via 30 vídeos por dia, e eram mais de 250, e a gente tinha que, além de rever alguns que impressionavam muita gente. Eu me lembro dele, mas ele estava muito diferente quando ele fez o vídeo. Parecia uma criancinha, assim, sei lá, mas destroçando. Eu falei, esse cara com certeza vai dar trabalho na audição presencial, né? E eu lembro dele, começou a tocar, tal, fizemos uma base, a hora que chegou no solo ele começou a tocar, puta, aí começou aquele negócio, eu parei assim, aí ele ficou amarelo, ele já tava pálido, que ele tinha feito uma viagem, eu não sabia que ele tinha vindo do Acre. Caraca. Eu não sabia nem que ele era do Acre. E o cara veio do Acre fazer o teste, né? Conta aí um pouquinho. Cara, pra começar, uma viagem quase internacional, né? Pô. Não é direto, né? De Rio Branco até Brasília são 3 horas sem escala, né? Aí mais o tempo de conexão, aí chega São Paulo. Realmente estava bem exausto mesmo. E quando o Ivan parou, cara, era a última coisa que eu iria imaginar que ia acontecer. Ele parou, cara, eu acho que eu tava concentrado no solo aqui. Cara, não é possível. Quando eu tô em pé, ele falou, puta, será que eu vim do Acre aqui? O Zeca, que era o guitarrista da banda, o Zeca comenta assim, disse, nossa, e agora? Cara, eu percebi o seguinte, eu tava ouvindo até aqui, eu já ouvi algumas vezes o CD, inclusive vindo no carro, eu percebi que você
deixou, por causa do seu som, eu senti que tá mais pesado. E ao mesmo tempo você conseguiu manter o legado, o estilo do que vinha rolando com o Edu e tudo mais. Você se considera um fã já do Dr. Sim de antes? Você foi de propósito, foi meio que automático manter essa influência? Não, isso é bem sincero, né? Antes de você continuar, não esquece. Só que aí, quando eu levantei, parei, era pra falar, cara, por favor, faz o solo de novo. Eu fiquei arrepiado, fiquei arrepiadíssimo com ele. Então eu já sabia que esse seria um dos finalistas, com certeza, né? Mas vai lá, e aí? Então, é uma coisa bem verdade isso, porque sempre foi minha banda favorita. Hoje em dia é meio complicado você falar isso. Você, vai ficar falando isso porque tá na banda? Não, é verdade. Eu tinha o pôster que vinha dentro do Dr. Sim 2, que vinha com a revista, tinha uns caras lá. Então, eram minhas referências. A banda, não só o Edu como guitarrista, que é uma referência, né, para todo mundo, mas a banda, eu adorava as letras, eu via o DVD, colocava as legendas, eu sempre gostei do conjunto. Até tinha uma banda com um amigo aqui de São Paulo, Sérgio, e a gente fazia alguns covers do Doctor. Então, legal. Isso foi uma coisa meio que natural, respeitar o DNA da banda, né? E colocar ali, de alguma forma ali... entrou com personalidade, né? É isso que eu ia falar, porque ele deixou o som mais pesado, o lance dele, ao mesmo tempo ele respeitou o legado, foi essa a impressão que eu tive. E não só o legado do Dr. Sim, mas dos irmãos também, por causa da banda Tafo, porque provavelmente algumas pessoas não sabem que vocês eram da banda Tafo. Vocês eram um trio junto com o Vander Tafo, um dos maiores guitarristas de rock do Brasil também. Aí depois entrou o Marcelo Souza também no teclado, virou quarteto. Então. Tem muita história, né, cara? E aí deu pra perceber até de repente uma homenagem ali, saquei que você botou alguma coisa meio Vander Tafo, porque eu senti que você é fã dos irmãos. Fátima Tafo tá enlouquecida com ele, porque ela sente nele muito do Tafo. E eu sempre senti nele essa limpeza sonora. O Vander tinha uma coisa que ele sempre falava com os guitarristas que era muito engraçado na época do IGT. O cara começava a tocar e ele ficava assim com o cigarrinho. Aí, você almoçou? Aí o cara... Você jantou? Tá com fome? Por quê? Tá comendo todas as notas. Cara, então a limpeza do Vander, a execução, a limpeza sonora e a execução é um negócio para ser estudado ainda, né, do Tafo. Então, assim, e esse cara tem isso. É impressionante. A gente acertou em cheio. Quando ele tocava no Buzik, já foi um presente para nós, a convivência com ele e tudo. Aí, quando ele aceitou também, logo depois pela convivência, a gente falou, puta, já que o Edu não tá na parada, a gente tem o cara. Sim. Vamos falar com o Thiago se ele topa, né? Que legal, cara. O Vander tinha umas tiradas, né? Uma vez eu, moleque idiota, cheguei pra ele, ô Vander, você tá tocando? Ele, como assim, tô tocando? Você já viu um músico parar de tocar? Engraçado, né? Mas você citou não, aí... Vander, você nunca esperava quando ele ia te lançar uma pra... Você falou agora que você tinha o Dr. Sim 2, que vinha com revista e tal. Dr. Sim 2 é um álbum diferente porque ele tem um quarto membro, né, do Dr. Sim, que foi o Michael Vessera, né? Isso. Ele também participou, se eu não me engano, do Insanity, tem uma das minhas músicas favoritas que é No Rules. Sim, e tem uma no Bravo também, ele participa ou não? Não, na realidade, no Bravo não. Ele foi coprodutor do Insanity. Sim. E depois, logo na sequência, ele teve esse trabalho mesmo foi os dois trabalhos, foi no Dr. Sim 2. Vocês têm contato com ele ou têm, de repente, intenção de fazer alguma faixa com ele de novo, trabalhar bem? Ele é sempre bem-vindo, se alguma coisa aparecer, mas a gente não tá com essa intenção, né? A gente tava, logo que também acabou o Dr. Sim, a gente quase montou uma outra banda com ele, um pouco antes do Buzik, assim, acho que um mês antes da gente tomar a decisão que o Buzik viraria um projeto. A gente ia fazer um outro lance com o Mike Vissera também, focado numa coisa talvez mais prog metal mesmo. Sim. Mas acho que ele estava na época tocando uma banda que era o Scott Travis, do Judas. Certo. O Rudy Sarzo e o Chris Impellitteri, se não me engano. Acho que era esse time. Uma banda chamava Animetal. Acho que é Animetal. Certo. Faziam pintura, essas coisas, e tocavam só no Japão. Sabe? E aí também começou a ficar meio... A gente falou, puta, de novo. Porque ele saiu do Doctor na época, ele parou, porque um ano depois de shows e tudo,
ficou difícil pro cara ficar no Brasil, com família, com tudo, com um monte de projeto lá fora. Sim. Então a gente viveu aquele ano intensamente, foi maravilhoso quando ele era o 4º membro da banda e vai ficar para sempre na história. Mas por outro lado, não tem como fugir, cara. O vocalista do Dr. Sim, a marca é o André Buzik mesmo, não tem jeito. Inclusive a gente Né, até... André? Tá aqui, ó. É o André. O André não pôde vir. A gente pode chamar Na o próxima. cosplay do André, será? Podia. Não, brincadeira. A gente sempre fala com o Rodrigo Greco, da banda Hard Stuff. Inclusive, ele é um dos responsáveis por vocês estarem aqui. Sou muito fã dele também. Grande amigo. E eu queria convidar ele aqui para contar, aparecer aqui e contar alguma coisa do Dr. Sim. Ele tá aqui ou não? Cadê? Será que Aqui ele ou veio? não? Será que ele veio? Pô, ele podia ter vindo aí, Rodrigão. Como é que a gente faz essa transição aí? Pô! Entra aí. Welcome. O professor, eu chamo o Rodrigo Greco, que a galera já conhece, porque ele participou de um vídeo aqui, tem sido bastante assistido até hoje. Eu já assisti. E a gente até comenta, às vezes, conversando sobre... até o Ricardo, meu irmão, ele falando, pô, o André, você pegar toda a história dele cantando, ele tá na melhor fase dele cantando. Também acho. O André sempre cantou bem, né? Eu desde o Platino eu já achava legal nos backings vocals lá, tal, tudo mais. No Tafo, né? Eu lembro do long play e tudo. Mas aí no Dr. Sim, quando ele veio cantando em inglês, eu falei, puta, é isso aí, né? Tipo, lance de gringo cantando. E o André é um negócio muito estranho, porque ele sempre cantou bem. Não é que acontece na maior parte das vezes que há uma decadência na voz do cara, tal, mas o André é um cara que a voz dele só melhora. Você vê ele encorpando, você vê a voz dele com cada vez mais com extensão, que já era grande desde jovem, e cada vez você ouve ele ao vivo e você fala, puta, tá mais perfeito, porque ele sempre foi bom ao vivo também e cada vez mais, assim. É um negócio muito louco isso, né? Mas é que ele não bebe, né? Não fuma, essas coisas. É verdade. É tudo igual eu. Mas e como é que você conheceu o Dr. Sim? Tem alguma história interessante que de repente você pode contar? O primeiro show que eu vi do Dr. Sim, a gente já comentou isso, foi no Olímpia, na abertura do Ian Gillan. Que eu acho que foi o primeiro show, acho que já um pouco pro público maior, Sim, né? foi. O primeiro foi no Blackjack, isso, né? Isso. E então eu achei interessante, inclusive o André na época ainda tava louro, tava aquela herança resquício do Tafo. Né? E eu também vi o Tafo na abertura do Anguila em 90 no Projeto SP. Foi o show da banda Tafo, foi o show de abertura. Então foi legal isso, porque eu vi a banda Tafo e depois eu vi o Dr. Sim. A gente tocava Tom Sawyer, né? Tocavam Tom Sawyer, isso aí. Olha que legal. E as músicas do primeiro álbum já, todas ali, né? Foi um showzaço, foi uma abertura assim que ficou... Eu achei legal porque tinha aquela coisa meio técnica do Rush, assim, você percebia isso nos elementos do E som, mas Ian Gillan a no pegada palco, do som. né? Ian Gillan no palco do Projeto SP. Pra caramba. Ele fez isso também, graças a Deus, com o Doctor. Ele se tornou na época... Assim, na época a gente tinha até um contato, era bacana, assim, era muito, muito emocionante, sabe? Ganhei 2 gaitas dele. Que legal. Então, o cara é muito gente fina, educado, é um gentleman, como se fosse uma espécie de Jill, né? Você cita aí o Tom Sawyer, né? Que vocês tocaram um Tom Sawyer. Você fala, tipo assim, meio que com um brilho nos olhos. Nossa. Porque vocês se espelharam de alguma maneira no Rush por eles serem trio. E vocês, pô, já que tem o Rush, vamos ser trio. A gente não precisa de um 4º membro. O que vocês pensaram nessa época aí? O que te encorajou a montar a banda como um trio? Você acha que o Rush tem muito a ver? Eu acho que a gente não pensou nisso, mas o formato de trio sempre foi uma coisa que encantou a gente, assim, sabe? De Beck, Bogart and Appice, Emerson, Lake Palmer. Essas bandas a gente adorava. Mas o Rush foi uma coisa mesmo de... Primeiro ouvir a primeira música era Fly By Night, e ali já foi paixão, uma coisa inexplicável, e se tornou... Desde que eu ouvi a primeira música do Fly By Night, na minha vida eu era criança, dali pra frente não teve um só dia da minha vida que eu não ouvi ou pensei no Rush. Entendeu? E é uma escola para qualquer músico, guitarrista, baixista, vocalista ou batera. É o Rush, precisão, sabe? Eu percebi aqui, assim como tem nos outros álbuns, vocês têm uns momentos Rush, tipo, você pega, acho que na Shout, tem aquela coisa que para tudo, fica aquela levada bateria e baixo, daí entra a guitarra fazendo uns acordes, depois solando, uma coisa meio free will, como eu meio falei, Race é a Under nossa Pressure. escola, sabe? Acho que é a maior escola, minha e do André. A gente ama, a gente sempre se baseou muito em ficar de olho no Joe Paul Jones, no Bonzo, no Ian Pace com Glenn Hughes ou com Roger Glover, esses trabalhos impressionantes. Mas o Rush era tipo assim, aquele que a gente acabava com as agulhas da vitrola de tanto voltar até o André tirar os baixos igual e eu as baterias.
porque a gente era muito fanático. Então, esses trabalhos de bateria e baixo, os caras mudaram a história do mundo, né? Assim, com certeza. Do rock and roll, meu Deus. Cara, você tava falando aí, né, o Ian Gillan assistindo vocês. Qual é o... Vocês participaram de todos os grandes festivais, se eu não me engano, aqui do Brasil. Qual que você tem uma grande memória, assim, que você fala, cara, esse foi um grande momento que se eu tivesse morrido aqui, podia morrer Acho que, feliz. em termos de emoção, duas coisas de festival. Um foi o Hollywood Rock. Que a Aquele banda- primeirão lá. Primeirão. Então Foi o era que, um- 92? Que foi? 93. Em 93, isso. E a gente fez um show com o disco ainda para sair. Ainda por sair, não tinha saído o disco. E fizemos um show no Morumbi. E depois um na Apoteose. O mundo estava assistindo aquilo, sabe? Era um festival muito gigantesco. A gente era uma banda que tinha feito Olímpia, essas coisas, mas não tinha feito um palco do tamanho do Rolling Stones para tocando para 100 mil pessoas. Não tinha feito isso aí ainda. Quais outras bandas que estavam lá na mesma noite que vocês? Era Nirvana, L7 e... Qual que era brasileira? Engenheiros do Havaí, acho uma coisa assim, E as bandas não eram exatamente o nosso estilo, né? Mas, pô, a gente causou um impacto ali que muita gente até hoje comenta, sabe? Você pega o Aquiles, ele fala sempre pra mim, sabe? Que quando ele viu aquele kit de batera gigante, ele decidiu que ele ia ter 2 bumbos, que ele ia ter um kit enorme, que dá... Porque, assim, foi um susto mesmo eu acho, pra época brasileira, aquele momento do Brasil, uma banda Acho que ainda é. com né? com aquela vibe, com aquela sonoridade. Foi um choque. Eu me lembro da gente foi parar no Fantástico por causa desse festival. Vocês estavam depois, num tempo, no Top 10 MTV lá. Sim. São as músicas do momento. Né? A Emotional Catastrophe virou um hit. A gente era Sepultura, Dr. Sim, a gente ficava alternando entre quem pegava a primeira colocação de semana, assim, durante muito tempo, porque virou uma febre. Porque essa época era, pô, a galera, as paradas era rock and roll no Brasil, né? Sim. Inclusive, Era a Motion vocês. tocou no Confissões de Adolescentes. Sim, né? foi também parar em verdade. novela, mas virou uma coisa muito grande. Então, esse é um festival que emocionou por tudo isso, a sonoridade, aquele palco. Pô, eu me lembro que eu usava gongo, a batera era gigante, uma batera que eu amava também. E aquilo, pô, eu já ouvi milhares de caras, de músicos, falando que aquilo lá fez eles começarem a banda Era deles. gringo aqui. Você Pô, olhava, era uma coisa gringa aquilo ali. Né? Emociona até hoje olhar, entendeu? Verdade. Assim, a gente entrou com tamanho sangue nos olhos que era realmente inspirador para quem estivesse vendo. Então, ouviu o Aquiles ou outros caras falando, pô, 2 bumbos. Você pega, o cara é um dos especialistas máximos Sim. de 2 bumbos do mundo, né? Ó, E o cara se próprio- influenciou por aquilo. Não foi o Edu Falas que ele tava falando que era um grande fã e daí você chamou ele para participar do show que vocês fizeram nesse Monsters of Rock, né? Sim, o Edu, esses caras deles também. Você pega o Felipe Andreoli, o Mariucci, são caras que são bandas que já dominaram o mundo, mas que também se inspiraram por a gente. Isso para nós é um grande presente, porque eles são muito mais novos que a gente, né? A maioria deles. Então, assim, a gente veio um pouquinho antes e causou um estrago ali que inspirou um monte de gente. Isso é muito bacana. E o outro festival foi o Rock in Rio, que era o que faltava pra gente fazer. E eu me lembro, assim, uma das cenas mais emocionantes foi a gente no camarim, era um horário meio cedo, assim. A gente falou, pô, esse horário a gente não deve ter ninguém. Que aí a gente começou a ouvir mas de derrubar, já dava pra ver que tinha pelo menos umas 10 mil pessoas gritando assim, e aquilo no Rock in Rio, a gente falou, puta que foda, cara, a gente entrou, sabe? Cara, vocês construíram o legado, né? Aproveitando esse gancho, deixa eu perguntar uma coisa primeiro para o Thiago. Qual é a sua música e seu álbum favorito do Dr. Sim? Isso é uma pergunta difícil. Eu acho que Eu não vou falar isso aqui porque você fez, certo? Não, tudo bem. Eu vou falar antes. Eu acho que o Brutal, acho que foi o Brutal e o Dr. Sim 2 foram os 2 discos que eu mais ouvi na minha vida. E o que me impactou mais foi quando eu vi Isolated. Então acho que o meu disco favorito e a música favorita, eu acho. E você, professor? Igual. Porque Brutal. o Brutal que eu mais ouvi, a Isolated foi a primeira música do disco que me encantou. Ouvi vários shows dessa tour aqui. Até eu tava falando pro Ivan outro dia que foi um show na SPM, na faculdade, assim, os caras tocando na faculdade. Mó galera que não conhecia, falando, o que é isso? Assim, né? Isso é legal pra caramba. E tô gostando, sem puxar o saco, tô gostando muito desse álbum. Acho que tem algumas músicas assim, fantásticas, tem o mesmo estilo da forma que o Dr. Sim sempre foi, mas com
com algumas coisas acústicas a mais, de violões. Tô achando demais essa onda, as letras achei muito legais também. Eu tava até comentando aqui no começo. Depois você me devolve o disco, hein? Ele tá diferente por estar mais pesado, mas ao mesmo tempo ele mantém o legado. Tem essa Run for Life, se não me engano, é numa linha meio Fire, Speed, né? Fire. rapidona. Mas eu perguntei para eles quais os álbuns e músicas favoritas do Dr. Sim. Eu quero perguntar para você diferente. Qual que você não curte tanto quanto os outros, tirando esse, tanto álbum quanto músicas, assim? Eu sou muito fanático pela banda, cara. Cada música é um filho. Eu acho que a gente, na história do Dr. Sim, nunca colocou uma música para encher linguiça. Eu não me lembro de nenhuma música que eu falasse, essa aqui talvez ficasse de fora. Não consigo. Em determinado momento, a única música que vocês fizeram em português foi Futebol, Mulher e Rock and Roll, certo? Uhum. Vocês, pela resposta de público e tudo mais, vocês pensaram de repente, vamos fazer mais em português? Não tenho dúvida, se a gente tivesse um disco com 15 Futebol, Mulher e Rock and Roll, a gente teria 300% a mais de vendas, de fãs, etc. Não tenho dúvidas. Mas aquilo foi uma música de brincadeira, uma música de astral, uma música para poder ter o Silvio Luiz com a gente, de alguma forma. Foi isso, na realidade. E como ela é uma música que foi muito... Ela fala muito uma linguagem bem popular, né? Na língua do povo, e com um trocadilho super esperto. Então ela tem ela é picante, mas secretamente picante, eu diria. Porque a gente não fala nada de errado. Trocadilho, É o público que fala, né? E aí, cara, e a música dela é assim, obviamente, aqui tem mais views, que tem tudo, etc, essas coisas aí. Tem shows que a gente fala que vai tocar, tem shows que a gente ficou muitos anos sem tocar ela, porque ela, na realidade, ela é um patinho feio. Sim. Ela não cabe com 99% das outras músicas, ela não cabe muito bem. Não combina. Não combina. Começa pelo idioma. Mas né, é engraçado, você pega o cara que tá com a camisa do Slayer lá, ou do Metallica, e ele vai cantar Futebol, Mulher e Rock and Roll inteira, porque é uma música de diversão. Ela é uma música que traz isso, ela traz esse astral mesmo de vamos nos divertir, estamos aqui para tomar uma breja, divertir, e estamos num show de rock and roll. Então o pessoal esquece aquela coisa. Agora não vamos ouvir nada técnico, nada... Apesar que eu acho também o solo dela lindo, uma construção. E até a gente, quando vai fazer uma coisa, a gente é chato, né? Já coloca uma melodiazinha com uma vocalização. Então assim, é uma música que talvez fosse o patinho... É o patinho feio da banda, mas tá lá. Tenho orgulho até dela. É legal que vocês sempre experimentaram uma coisa aqui, uma coisa ali, mas uma coisa que eu tenho curiosidade. Vocês provavelmente, não, por algum motivo acredito eu, de não poder relançar o primeiro álbum, vocês tiveram que regravar, sim, certo? E vocês regravaram com, assim, Def Leppard já fez isso, e vocês regravaram nota por nota. E eu nunca tive a chance de perguntar a alguém que fez isso. Como que é, cara? Você pegar aquilo... Você pegou track por track? Como é que foi esse trampo de gravar nota por nota? Eu quero saber também. Nada, a gente na realidade ficou chateado, porque a gente tinha todos os discos em catálogo, né? E não podia lançar o primeiro de jeito nenhum, porque o fonograma era da gravadora. Aí o que a gente fez? Quer saber? Vamos fazer... Aí falaram pra gente, se a gente regravasse, a gente podia lançar. A gente gravou, chamou de Original Sin, e pôde levar para vender nos shows e lançar no mercado de novo. Então foi como se tivesse dado um jeitinho do disco estar de novo. Mas ele é bacana, mas ele não tem a alma que tinha o primeiro disco. Pelo seguinte, não pelo som nem nada assim. Eu acho que o momento, existe uma atmosfera É captada, né? que é captada, a alma daquele momento, sabe? Sim. De 3 caras super jovens gravando seu primeiro disco nos Estados Unidos com uma produção monstruosa. Pô, a batera, o jeito que a bateria soa no primeiro CD é assustador até hoje, sabe? O cara usou 98 Mas que é impressionante gravar nota por nota, faça favor, né? É um trampo, cara. Mas eu achei muito parecido, cara. Achei, por isso que eu fiquei a gente ficou ouvindo bastante o primeiro, para tentar não fazer nenhum exagero, porque o primeiro disco, ele não é como o Brutal. Ele tinha um produtor chato, eu diria, que brecava a gente, né? A gente não estava acostumado com esse negócio. Eu lembro de um dia que eu liguei pro Brasil, eu falei, eu vou quebrar esse cara. Certo, mano? O cara tá querendo mudar as letras, todas as músicas, tá querendo mudar os arranjos, quer que eu fique fazendo pattern. Pô, e você tá lá, bicho, naquela onda, a gente tava
sabe? Eu queria fazer o que desse na telha, vou sair virando. As músicas iam ser todas tipo Burn, que é uma solo de batera. Né? Só que aí eu falava, não, reto. Aí chegou um dia que ele quis mudar umas letras, e aí eu fiquei louco. Falei, não, cara, acabou com a música agora. E, se não me engano, inclusive, uma que me doeu muito na época foi a Gave My Soul to Rock and Roll. E ela era simples, objetiva, era como se fosse um I Love Rock and Roll da Joan Jett, era como se fosse um We Will Rock, era muito fácil, muito grudento, o cara decorava em 5 segundos. De repente, né, sabe, The Fire Burns Cold, só o título já enrola a língua, né? Sim. E aí a letra super complicada, pô, eu falei, André, como é que você decora essa letra? Era quase um rap pra cantar. Então, assim, eu lembro que a gente acabou, mas no final rolou bem, tudo bem, mas foi a primeira vez que eu senti, assim, que um produtor poderia ser, como eu diria, um intruso, Sei. sabe? Isso ajudou muito a gente como produtor também. Nunca virar um intruso, ou então tirar aquela essência que... Porque ele veio pro Brasil antes da gente fazer o disco, e ele ficou meses com a gente no estúdio do Luciano Vatazzi, fazendo pré-produção e tal, então ele ia enxugando, mas ele não falava que quando chegasse com a luz vermelha mesmo, ele ia enxugar mais ainda. Caramba. Mas por outro lado, acho que é um discão. muito ele acertou, sim, muito ele acertou, porque o disco ficou naquela vibe mesmo, que uma atmosfera meio Whitesnake, Extreme. Um hard rock, mais pro hard rock meio Sim, seus 90, exatamente. 80 pro 90. E pelo timbre de batera que ele queria tirar também, ele estava produzindo na época o Kingdom Come, aí era uma das referências que ele tinha tirado puta de um timbre. Não existia essas coisas ainda o trigger não era muito bem-vindo ainda, sabe? Então, sim, o som que era tirado mesmo em cima da batera. Existia, tanto que já tinha até na banda Tafo, eu lembro que a gente usou a Dynacord, mas assim, não era uma coisa que a gente adorava. Aliás, o som do primeiro disco do Tafo é assustador também, né? O Liminha na produção. Esse é um produtor que é monstro. Vocês fizeram, falando nisso, uns projetos de comemorativos, né? Com da banda Tafo. Sim. Inclusive até com a participação do Edu, né? Então, isso foi muito bacana. Depois porque... do fim do Dr. Sim em 2015. Depois do né? fim. Então tava todo mundo falando que a gente tinha brigado, que tinha não sei... O telefone sem fio que eu falo, né? O pessoal adora fazer intriga e tentar colocar a gente um contra o outro. Mas é o que eu sempre falo. Puta, eu entro na frente de uma bala pelo Edu, dou meus órgãos para ele se precisar, sem problema, e vice-versa, eu tenho certeza. Porque o cara é parte da nossa história. O Thiago sabe o quanto a gente ama o cara. E a gente ter achado um cara do mesmo calibre foi um presente divino para nós, porque, como você falou, a gente é mal acostumado pra caramba. Depois você ouve muito Dario Parese, Evander Tafo e Eduardo Danui, etc., outros caras, e você não pode deixar daí para baixo, eu acho. Esqueci, o Thiago, ele, cara, eu não conhecia você, eu tiro o chapéu, você é muito bom, assim, tecnicamente, e eu tô curtindo muito o álbum. E eu vi que vocês estão com planos de gravar mais, fazer show no exterior, sim. Confere ou não? Sim, a gente assinou um contrato com a Valerie Records, o CD sai final de janeiro, última semana de janeiro já sai no exterior, na Europa inteira. Vai ter faixa bônus para fora? Vai ter Japão também. Não, vai sair o CD nesse formato mesmo. Inclusive vai liberar também para as plataformas também, ao mesmo tempo que sai o físico, né, na Europa e etc. Aí a gente vai também trabalhar como vai fazer Estados Unidos agora e Japão, mas a Europa já é certo que é final de janeiro. E pela Valerie Records com distribuição da Audio Globe, que é a distribuidora fortíssima de lá também, sabe? Então, eu acho que a gente conseguiu nesse CD, que eu sempre falo, conseguiu um grande presente para nós e para os fãs, que é trazer aquela vibe que a gente tinha no Brutal, ou no primeiro disco, com aquela sangue nos olhos, uma rejuvenescida, sabe? Cara, é demais, assim, o legado de vocês. Eu tenho muita coisa para perguntar, mas não vai dar. Quem sabe para uma outra oportunidade. Mas só para finalizar, assim, eu sou fã da banda, não só pelo som, mas pela atitude. Vocês estão sempre ali levando rock and roll pra galera, independente do que tá acontecendo no cenário musical do seu país, você tá na moda, você não tá. O que você acha, para finalizar, o que você acha que mudou da época que vocês começaram no rock and roll do começo dos anos 90 para agora, e o que você dá de conselho para um cara, porque muito do público é aprendiz, aí, ou já é músico, o que você dá de conselho para um cara que tá afim de fazer rock and roll e ter uma banda? Cara, eu acho que são milhões de caminhos, milhões de estilos que você pode escolher. Acho que dá para você criar sua identidade, ser original, né? Tocando o que você quiser, contanto que seja uma verdade sua.
né? Eu me lembro que no Dr. Sim, assim que a gente saiu da Warner, a gente teve uma proposta de continuar se a gente mudasse o nosso som. Até falaram na época assim, se a gente podia fazer um som estilo Raimundos. Isso porque a gente estava na gravadora internacional e de repente o Brasil começou a dominar e foi bacana, porque a gente estava morando aqui, a gente acabou voltando, que foi na época, entre aspas, uma falha nossa de percurso, não continuou morando nos Estados Unidos. Mas teve uma reunião com toda a cúpula e os caras falaram, Raimundos está arregaçando, vocês poderiam fazer... Aí a gente, com todo respeito, inclusive somos muito amigos e admiradores do Raimundos também. Mas não era a nossa verdade. A gente falou para os caras, cara, nós vamos fazer algo que vai dar na trave, porque a gente não saberia fazer. Sim. Aí o André ainda brincou assim pros caras, falou, bicho, nem João Pessoa eu conheço. Sim. Na época, tinha uma música, né? Tipo o Poteiro em João Pessoa do Raimundo. Aí o André usou essa frase e falou, bicho, não dá pra gente falar a verdade, não é essa nossa. Aí a gente saiu da reunião, cara, com a cúpula assim, a gente sabia que o nosso contrato tinha acabado e eles tinham oferecido uma ótima proposta se a gente mudasse, porque assim, era como se fosse a era grunge, a era Raimundos dominou o Brasil, né? Sim. Por completo. E a gente bateu a porta assim, cara, em vez da gente ficar triste, a gente virou um pro outro e falou, meu amigo, nós vamos gravar o próximo disco no mesmo estúdio que a gente gravou o primeiro. Nós vamos pra América, daqui um mês, vamos fazer o disco mais foda do mundo e nasceu o Brutal. Em cima de muito sangue, suor e dor, que a história é longa demais, vai estar no nosso livro que vai sair em breve também. Ah, interessante. Mas o Brutal tem uma história brutal. Que é o disco favorito deles dois. É isso aí. Acho que da maioria dos fãs, porque acho que ele mostrou muito isso na época. Ele mostrou que o disco primeiro era demais, ficou muito popular em, sei lá, 10 países, mas que o Brutal era tipo, soltaram a rédea dos caras. Sim. Né? Os caras enlouqueceram. Cara, demais. Feliz demais você ver. Obrigado. Pô, Rodrigo, que demais. Valeu. Rodrigo, prazer ter você aqui também. Cara. Valeu, professor. Mais uma aqui. vez. Não deixem de se inscrever. Toda semana vídeo novo. E comentem o que vocês acharam da conversa. Digam quais as músicas, os álbuns e as lembranças favoritas que vocês têm do Dr. Sim. E não deixem de conferir que isso daqui não é o fim. É mais uma etapa. E pelo que eu tô sacando a energia aqui, o negócio vai longe. Graças a Deus. Valeu. Obrigado. Até a próxima.